Bem, a tarefa dessa semana envolve vocês utilizarem o Past Continuous e o Past Simple naquela ideia de ações paralelas, tá? Que são frequentes na expressão de narrativas, né? Como a gente já viu na semana anterior. Então, na semana passada, vocês fizeram isso com o uso de algumas figuras, tá? Dessa vez, eu estou pedindo que vocês façam aquele exercício de cunho pessoal, tá? Eu estou pedindo que vocês pensem em uma memória boa ou uma memória ruim que vocês possam ter, né? E narrem o fato que se relaciona a esta memória, tá? Então, só para lembrar, né? Só para a gente fazer uma revisão lá das aulas de produção textual que vocês tiveram, a narrativa, ela se estabelece através de 5 elementos, tá? Principais, que são o narrador, ou foco narrativo, tá? E aí vocês têm aí nessa lauda que eu estou mostrando, né? Nessa tela que eu estou mostrando, os 3 tipos principais de narrador, tá? E como eles são chamados. Tem os personagens, ou o personagem, né? O espaço, o tempo e o enredo. Então, como vocês vão ter que trabalhar essa semana na produção de um texto narrativo, eu pensei em fazer essa revisão, tá? E aí, assim, vocês podem fazer isso de forma separada, né? E depois juntar tudo em um único texto. Então, pensa no enredo, pensa no personagem, pensa onde, pensa quando aconteceu, certo? E estabelece a figura de um narrador para você determinar se o seu texto vai ser produzido na primeira pessoa ou na terceira pessoa, certo? E aí você vai, então, trabalhar na produção desse texto. Ou, se você tiver já bastante experiência e confiança, você pode tentar construir o seu texto logo de forma direta, tá? Oi, os elementos da narrativa, o texto narrativo, ele é um texto que pode ser preparado, vamos dizer assim, de forma departamental, ou seja, você fala de uma coisa, fala de outra, fala de outra, fala de outra, e depois procura a coesão para colocar tudo num texto só. Então, só a título de lembrança, né, e de recordação para vocês, os principais elementos do texto narrativo estão aí, tá? Então, você precisa de um narrador, certo? E aí você verifica se você quer fazer essa narrativa através de uma observação, certo? Ou através da primeira pessoa, quando você também participa do evento, tá? Do fato. Aí você pensa no personagem, tá? Que pode ser você também, ou podem ser outras pessoas, né? Ou uma outra pessoa. O espaço e o lugar, quer dizer, onde aquilo aconteceu. O tempo, quer dizer, quando aquilo aconteceu. Então, foi na época da minha infância, foi quando eu tinha 6 anos, 10 anos. E o enredo, quer dizer, quando você vai colocar os fatos, né, os eventos que foram acontecendo durante aquela narrativa. Então, o texto narrativo, ele é um dos textos mais fáceis de você construir, tá? Porque são elementos bem distintos que você precisa colocar na sua narração. E aí, como nós falamos das ações paralelas, certo? Eu, então, estou pedindo que vocês façam a produção desse texto, que é o que se adequa e se adapta perfeitamente ao nosso conteúdo que nós chamamos, né, de ações paralelas, ou seja, o uso
do passado contínuo e do passado simples, que foi objeto das nossas conversas na semana passada. Agora, vocês prestem muita atenção, porque essa tarefa de vocês vale 4 pontos, tá? E é a nossa última tarefa, 3 ou 4 pontos. E essa é a nossa última tarefa antes do fechamento da nota do primeiro NPC, tá certo? Então, vocês procurem ter cuidado, atenção e não percam os prazos da tarefa, tá certo? Porque realmente são muitos pontos, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vocês conseguem lembrar desses elementos do texto narrativo? Sim. Vocês devem ter visto isso lá no primeiro semestre. Foi dar com o senhor. Quem foi o professor de vocês de produção textual? O senhor. Senhor. Lembram? Foi o Sim. senhor, foi o senhor. Então, lembram das nossas aulas? Lembram do Rafael, que era o monitor de vocês? Sim. Teve até a história do João. Oi? Do Joãozinho. Teve até a história do Joãozinho. Do Joãozinho, lembra? Pois é, gente. Então é isso, tá? Só que, claro, vocês vão precisar criar essa produção, né, esse texto em inglês, tá? Mas é uma coisa que não é difícil, porque praticamente vocês vão usar apenas 2 tempos verbais, que é o passado contínuo e o passado simples. Alguma pergunta, Fred, Adrian? Mas aí precisa, eu tenho, tipo, tem que ser uma narrativa longa, assim, muito Não, bem elaborada, ou pode ser simples mesmo? Não, é uma memória, né? Então você, talvez 10 linhas, 2 parágrafos com 6 linhas cada um, para dar 12 linhas. Assim, tal forma que você tenha, por exemplo, no primeiro parágrafo, parte dos elementos, né? E no segundo parágrafo, a outra parte. Se você quiser misturar tudo junto, aí você escreva quantas linhas você conseguir, tá? Mas não pode Ok. ser... Aí pode misturar, então. Oi? Não entendi. Pode então, fazer tudo junto, como você acabou de falar. Pode fazer tudo junto, então. Porque veja bem, como é um texto narrativo, tá? E você precisa incluir todos esses elementos, não vai dar para ser um texto curto, certo? Então, não é também para ser um texto de 20 linhas, mas eu acho que 2 parágrafos é o suficiente para vocês incluírem todos os elementos da narrativa, tá? Então, o que eu sugeri é que vocês procurassem fazer as linhas de vocês, né, para cada elemento, e depois tentassem colocar tudo junto de forma coesa. É uma possibilidade, tá? Mas não sei se isso será mais fácil para vocês. Se não, vocês simplesmente escrevam tudo junto, né? Eu posso tirar essa tela aqui? Sim. Pode. Pode. Tá. Bem, eu vou parar a gravação, tá?